Olá, meu nome é Allan Kardec e este vídeo versa sobre um dos temas mais interessantes do direito administrativo, qual seja, atos administrativos. Eu procurei fazer esse vídeo da forma mais sintética possível, de forma a atingir os alunos que estejam pensando em prestar a prova da ordem, concurso público e os que sejam apenas afeiçoados à matéria. É importante denotar que todo o conteúdo que será explicitado é baseado na jurisprudência e na doutrina moderna, sobretudo na de Celso Antônio Bandeira de Mello. Pois bem, bom pessoal, dando início aos estudos sobre ato administrativo, ato administrativo é toda a manifestação unilateral de vontade da administração pública que age no exercício das suas funções públicas. Essa manifestação ela é dotada de carga de valor jurídico e é regida pelo direito público. Bom, a professora Dinorá Adelaide Mussetti Grotti vai diferenciar ato administrativo de fato administrativo, como sendo o primeiro, ou seja, o ato administrativo, declarações, dicções, comandos prescritivos de direito. E já o segundo são apenas acontecimentos fáticos, não prescritivos, mas que o direito atribui algum valor, alguma carga jurídica. Celso Antônio Bandeira de Mello vai diferenciar os atos da administração dos atos administrativos estrito sensu. Isso porque nem toda vez que a administração se manifesta pode ser classificado como ato administrativo. Existem os atos que são políticos, os atos que são regidos pelo direito privado e os atos que são meramente materiais. Em relação aos atos políticos, um exemplo disso seriam os vetos e as sanções presidenciais. Um exemplo de ato material seria a pavimentação de uma rua ou uma cirurgia realizada por um médico de alguma entidade pública. E dos atos regidos pelo direito privado, nós podemos dar como exemplo a hipótese da administração pública alugar uma casa. Veja que nessa hipótese, ela não está agindo com o seu munus público, com as prerrogativas que lhe são inerentes, mas ela está em paridade com o particular. Ela faz um contrato de locação em paridade com o particular e esses atos não são atos administrativos. Nós podemos adotar o conceito de ato administrativo trazido por Celso Antônio Bandeira de Mello. Ato administrativo é a declaração unilateral do Estado ou por quem esteja no exercício das funções administrativas, expedida em conformidade ao direito e destinada à produção de efeitos jurídicos de maneira direta e imediata, para a realização de interesses públicos concretos suscetível de revisão jurisdicional. Ora, é importante lembrar que todo ato administrativo é suscetível de revisão pelo Poder Judiciário. Não existe, como alguns doutrinadores, por exemplo, Otto Meyer, antigos, colocavam, os campos de isenção jurídica. Hoje, os atos praticados pelo Poder Executivo, eles podem ser revistos em regra pelo Poder Judiciário. Também é interessante denotar que a declaração de vontade aqui é unilateral e ela provém do poder público. E que ela pode ser ela provém do poder público ou de quem lhe faça às vezes, porque há casos em que o particular está revestido de função pública e ele pode praticar, em tese, atos administrativos. A título de curiosidade, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello traz a origem do termo ato administrativo, que surgiu logo após a Revolução Francesa. Até então, os atos do rei e os atos do fisco eram conhecidos como atos sem gênero. O primeiro ato legal que fala em atos da administração pública é uma lei de 1790. O ato jurídico é perfeito quando completa o ciclo necessário para sua formação. É válido quando atende às exigências legais. E é eficaz quando está apto a produzir seus efeitos próprios, ou seja, quando não depende de nenhum termo ou evento futuro. Então veja, o ato administrativo ele pode ser perfeito,
válido e eficaz. Quando concluído o seu ciclo de formação, encontra-se plenamente ajustado às exigências legais e está disponível para a deflagração dos seus efeitos que lhe são típicos. Mas ele também pode ser perfeito, inválido e eficaz, quando concluído o seu ciclo de formação, mas não se acha em conformidade com as exigências normativas, mas encontra-se produzindo os efeitos que lhe seriam inerentes. Ele pode ser também perfeito, válido e ineficaz, quando concluído o seu ciclo de formação e estando adequado aos requisitos de legitimidade, ainda não se encontra disponível para a eclosão dos seus efeitos típicos, porque depende de um termo inicial ou de uma condição suspensiva, ou uma autorização, uma aprovação, uma homologação, etc. Bom, vamos aos requisitos do ato administrativo, ou seja, os elementos que o compõem. O próprio número de elemento é motivo de divergência doutrinária, mas vamos adotar aqui os elementos que coloca o Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja, sujeito, objeto, motivo, forma e finalidade. O sujeito é o autor do ato, aquele agente competente para fazê-lo, ou seja, aquele que tem os poderes necessários para editar o ato. Por exemplo, um comandante que pune o soldado. Se aquele comandante não tiver de fato revestido na função, ele não é um agente competente para fazê-lo. A forma é o revestimento externo do ato, ou seja, sua exteriorização. O ato não necessariamente precisa ter forma específica, mas ele precisa ter alguma forma, posto que o direito não considera ato administrativo o mero pensamento da autoridade competente. O objeto, também conhecido como conteúdo, é a disposição jurídica expressada pelo ato. É o que ele traz. Não pode ser nada ilícito. Por exemplo, a concessão de uma licença. A própria concessão é o objeto deste ato administrativo. Motivo é a situação objetiva que autoriza ou exige a prática do ato administrativo. Um bom exemplo disso é o ato administrativo, mais uma vez, do superior hierárquico punir o subordinado. Ele tem que ser calcado numa norma autorizativa, numa norma que prescreve aquela punição. Finalidade é o bem jurídico em que o ato visa atender. Normalmente, é o interesse público. A doutrina divide entre pressupostos de existência e de validade. O pressuposto de existência seria o objeto do ato e a pertinência do ato no exercício da função administrativa. Porque se o ato não tiver pertinência na função administrativa, ele pode até ser um ato jurídico, mas ele não será um ato administrativo. Os pressupostos de validade são divididos entre sujeito, objetivo ou motivo, teleológico, lógico e formalístico. Em relação ao pressuposto do sujeito, veja como um exemplo de vício, de validade, o agente que pratica um ato estando de férias ou impedido em suas funções. Teríamos aqui um vício de validade do ato administrativo. Ou, por exemplo, em relação aos motivos, ele não respeita os requisitos procedimentais ou ele pratica um ato com desvio de finalidade. Esses vícios todos, eles estão ligados ao pressuposto de validade do ato administrativo. Ou então um ato imotivado, que vai atingir o requisito de validade do ato administrativo. E é importante diferenciar motivo, motivo do ato e motivação. O motivo seria o pressuposto abstrato, a letra de lei na qual se fundou aquele ato administrativo. O motivo do ato seria o caso concreto. E a motivação seria, além da regra de direito habilitante e dos fatos que levaram à prática daquele ato administrativo, a lógica, a construção de nexo causal entre os fatos que levaram àquele ato administrativo e a regra de direito que habilita a prática deste ato. É importante lembrar também que muitos doutrinadores adotam a teoria dos motivos determinantes, que vinculam a administração à motivação feita nos atos. Tendo em vista que a administração pública pratica os seus atos gozando das prerrogativas que lhes são próprias, estes atos possuem atributos específicos.
quais sejam a presunção de legitimidade, a imperatividade, a exigibilidade e a autoexecutoriedade. Quanto ao atributo da presunção de legitimidade, é que os atos administrativos se presumem verdadeiros e em conformidade com o direito até que se prove o contrário. É uma presunção iuris tantum, ou seja, pode haver prova em contrário. Se você entrar com um processo judicial para desfazer algum ato administrativo, por ele ser ilegítimo, você tem que fazer prova da ilegitimidade do ato. Bom, em relação à imperatividade, ela provém do poder extroverso do Estado, a qualidade pela qual o Estado pode impor algumas situações a terceiros, independente de sua concordância. O atributo da exigibilidade é a qualidade pela qual o Estado pode exigir que o particular cumpra as obrigações determinadas. Diferente da imperatividade, aqui ele impele o particular, ou seja, ele induz a que o particular cumpra aquelas determinações. Já a autoexecutoriedade é o poder pelo qual a administração pública pode compelir materialmente o particular para que cumpra aquela obrigação determinada. É a coação material. Veja que há atos dotados de exigibilidade, mas que não são dotados de autoexecutoriedade. É o exemplo da intimação do particular para que construa uma calçada na frente da sua casa. Veja, quando ele é intimado para que construa, a administração pública está usando da imperatividade. Se ele não constrói, a administração pública pode impor uma multa, utilizando a exigibilidade, para que ele seja induzido a construir aquela calçada. Mas esse ato não é autoexecutável. Por quê? O Estado não pode impor, não pode obrigá-lo fisicamente, materialmente, a que construa aquela calçada na frente de casa. Ele pode induzir, usando a exigibilidade, e ele pode impor, usando a imperatividade. Mas ele não pode coagi-lo materialmente. Um exemplo de autoexecutoriedade seria uma dissolução de passeata, ou então uma interdição de uma fábrica. Em termos, a executoriedade é um plus da exigibilidade. Na exigibilidade, se induz o particular à obediência. Na executoriedade, se obriga, se impele a cumprir. Os atos administrativos podem ser objeto de múltiplas classificações. Vamos passar às mais comuns. Vejamos. Quanto à natureza da atividade, atos de administração ativa, os que visam criar, produzir uma utilidade pública, construindo situações jurídicas. Exemplo: autorizações, licenças, nomeações, declarações de utilidade pública, concessões e etc. Atos de administração consultiva, os que visam a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa. Exemplo: pareceres, informes e etc. Atos de administração controladora ou atos de controle. Os atos que visam impedir ou permitir a produção ou a eficácia de atos da administração ativa mediante exame prévio ou posterior da conveniência ou da legalidade deles. Exemplo: aprovações prévia ou posteriores, homologações e etc. Atos da administração verificadora, os que visam apurar ou documentar a preexistência de uma situação de fato ou de direito. Exemplo: o exame para apurar se um funcionário está ou não doente para obter uma licença. Atos de administração contenciosa, os que visam a julgar, em um procedimento contraditório, certas situações. Exemplo: o julgamento de funcionários em processos administrativos, decisões do Conselho de Contribuintes e etc. Classificação quanto à estrutura do ato. Atos concretos, os que dispõem para um único e específico caso, esgotando-se nessa única aplicação. Exemplo: exoneração de um funcionário. Atos abstratos, os que prevêem
reiteradas aplicações, as quais se repetem cada vez que ocorra a reprodução da hipótese nele prevista, alcançando um número indeterminado e indeterminável de destinatários. Por exemplo, o regulamento do ato administrativo em sentido amplo, cujas disposições acolherão sempre novos casos. Classificação quanto aos destinatários do ato. Atos individuais. Os que têm por destinatário sujeito ou sujeitos especificamente determinados. O ato individual pode ser singular ou plurimo. Singular, se o destinatário é o único sujeito especificado. Por exemplo, nomeação de um dado funcionário. Plurimo, se os destinatários são múltiplos sujeitos especificados. Por exemplo, a nomeação em uma única lista de múltiplos sujeitos especificados. Atos gerais. Os que têm por destinatário uma categoria de sujeitos inespecificados, porque colhidos em razão de se incluírem em uma situação determinada ou em uma classe de pessoas. Exemplo: um edital de concurso público. Classificação quanto ao grau de liberdade da administração em sua prática. Atos discricionários. Os que a administração pratica, dispondo de certa margem de liberdade para decidir-se, pois a lei regulou a matéria de modo a deixar campo para uma apreciação que comporta certo subjetivismo. Exemplo disso é a autorização do porte de arma. Atos vinculados. Os que a administração pratica sem qualquer margem de liberdade para decidir-se, pois a lei previamente tipificou o único possível comportamento diante da hipótese prefigurada. Exemplo disso são as licenças para edificar. Classificação quanto à função da vontade administrativa. Atos negociais. Os atos em que a vontade administrativa é de direito, preordenada à obtenção de um resultado jurídico, sendo ela que cria imediatamente os efeitos jurídicos, embora dentro dos quadros legais. Exemplo disso é a admissão de alguém ao gozo de um serviço público. Atos puros ou meros atos administrativos, os que correspondem à simples manifestação de conhecimento ou de desejo, nos quais os efeitos jurídicos descendem diretamente da lei, de tal sorte que o ato nada mais faz que implementar uma condição legal para a deflagração deles. Exemplos: um voto em um órgão colegial ou uma certidão. Classificação quanto aos efeitos. Atos constitutivos. Os que fazem nascer uma situação jurídica, seja produzindo-a originalmente, seja extinguindo ou modificando situação anterior. Exemplo: uma autorização para a exploração de jazida ou a demissão de um funcionário. Atos declaratórios. Os que afirmam a preexistência de uma situação de fato ou de direito. Exemplo: a conclusão de vistoria em uma edificação, afirmando que está ou não está em condição habitável. Classificação quanto aos resultados sobre a esfera jurídica dos administrados. Atos ampliativos. Os que aumentam a esfera de ação jurídica do destinatário. Exemplo: concessão em geral, permissões, autorizações, admissões, licenças. Atos restritivos. Os que diminuem a esfera jurídica do destinatário ou lhe impõem novas obrigações, deveres ou ônus. Exemplos: os que extinguem os atos ampliativos, as sanções administrativas em geral, as ordens, as proibições e etc. Quanto à situação de terceiros. Atos internos. Os que produzem seus efeitos apenas no interior da administração. Exemplo: propostas, pareceres, informações, etc. Atos externos. Os que produzem efeitos sobre terceiros. Exemplo: admissão e licença. Classificação quanto à composição da vontade produtora do ato. Atos simples. Os que são produzidos pela declaração jurídica de um único órgão. Exemplo: uma licença de habilitação para dirigir automóvel. Os atos simples podem ser singulares ou simples e colegiais.
No caso de atos simples, a vontade expressada no ato provém de uma só autoridade, como é recorrente. No segundo caso, no caso de atos colegiais, provém do concurso de várias vontades unificadas de um único órgão, no exercício da mesma função. Por exemplo, as comissões, os conselhos. Atos complexos são os que resultam da conjunção de vontade de órgãos diferentes. Exemplo, a nomeação procedida por autoridade de um órgão que deve recair sobre a pessoa cujo nome consta na lista tríplice elaborada por outro órgão. Classificação quanto à formação do ato. Atos unilaterais. Os que são formados pela declaração jurídica de uma só parte. Exemplo, a demissão de funcionário, multas, autorizações e etc. Atos bilaterais. Os que são formados por um acordo de vontade entre as partes. São os atos convencionais. Por exemplo, um contrato ou uma concessão de serviço público. Por fim, pessoal, vamos falar das formas de extinção do ato administrativo, ainda seguindo as lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós temos primeiro que diferenciar os atos com eficácia e sem eficácia, porque as modalidades de extinção serão distintas. Pois bem, um ato eficaz pode ser extinto por cumprimento dos seus efeitos, ou seja, esgotamento do seu conteúdo jurídico, por exemplo, o fim de férias de um funcionário público, a própria execução material do ato administrativo, ou seja, foi determinado que seja demolida uma casa e essa casa de fato é demolida, o ato está extinto, ou pela implementação de termo ou condição resolutiva do ato. O ato administrativo eficaz também pode ser extinto pelo desaparecimento do sujeito ou do objeto da relação jurídica para a qual o ato foi construído. O ato eficaz também pode ser retirado do mundo jurídico por razões de conveniência e oportunidade, o que chamamos de revogação. Também porque o ato jurídico fora praticado em desconformidade com a ordem jurídica. Aí chamamos de invalidação. Ou também porque o destinatário do ato descumpriu alguma das condições que deveriam prevalecer para que o ato tivesse eficácia. Aí chamamos de cassação. Ou então porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível a situação antes permitida pelo direito. Chamamos então de caducidade. O ato eficaz também pode ser extinto por renúncia, que é a rejeição do beneficiário do ato de uma situação jurídica favorável a ele e que ele já praticava. Por exemplo, quando um secretário de Estado renuncia ao cargo. O ato administrativo não eficaz pode ter a sua extinção por dois motivos: pela recusa do beneficiário ou pela mera retirada do ato. O Celso Antônio Bandeira de Mello vai dar nome à retirada do ato quando ela é por motivos de mérito, de revogação. E quando ela é por motivos de legitimidade, ele nomeia como invalidade do ato administrativo. É importante trazer o conceito de revogação, que é a extinção do ato administrativo por outro ato administrativo posterior, efetuado por motivos de conveniência e oportunidade, mas respeitados todos os efeitos precedentes. O conceito de invalidade já é outro. É a extinção do ato administrativo ou da relação jurídica dele nascida porque o ato foi praticado em desconformidade com a ordem jurídica. Daí, o efeito é o que chamamos de ex tunc, ou seja, o efeito é retroativo. É como se o ato nunca tivesse existido. No caso da revogação, o efeito é ex nunc, ou seja, daqui para frente. Para título de elucidação, trazemos o seguinte quadro. A revogação pode ser praticada pela administração por motivo de conveniência ou oportunidade e os efeitos são sempre ex nunc, ou seja, não retroagem. Já a invalidação, que pode ser tanto anulação ou invalidade do ato, pode ser praticado pela administração e pelo Poder Judiciário. O motivo é a ilegitimidade do ato e os efeitos podem ser ex tunc ou ex nunc. Em regra, os efeitos são ex tunc, posto que o ato é ilegítimo e nunca devia ter produzido efeitos.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembrem-se que todo o explanado não descarta a necessidade de um aprofundamento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria. Eu vou procurar deixar na descrição do vídeo sugestões de livros e textos e artigos que vocês podem consultar. Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe e deixe seus comentários com alguma sugestão, alguma dúvida que responderei na medida em que souber e o que acharam do vídeo, ok? Até a próxima!